Linda da vida toda da gente. Olha só que maravilha. Bom dia, Instagram. Bom dia, meus amores. Bom dia para todos. Que bom poder estar aqui com vocês hoje numa estreia super sensacional, super maravilhosa, super show. Deixa eu avisar o pessoal do grupo, né? Que a gente está ao vivo. O meu amigo Pelicano já entrou. Vamos lá. Vou entrar aqui com ele, já vamos chamar ele já. Bom dia, frater. Bom dia, Frater Alfredo. Tudo bem? Tudo bem, saudações. Saudações, como estamos? Feliz, né? Poder ter você aqui para estrear o nosso quadro novo, isso é tudo muito bom, tudo muito gostoso. Para mim é uma honra estar participando aqui. Nosso último papo tem o quê? Tem mais 3 meses já, frater? Tem bastante tempo já, né, Alfredo, que a gente Foi. conversou, mas estamos sempre em contato, estamos sempre juntos aí, né? Foi, é verdade, com certeza. Quando foi que a gente fez o trabalho do Quarto Caminho mesmo? Você lembra? Foi a O... segunda turma do Quarto Caminho que eu Foi participei. no segundo semestre do ano passado, né? No começo Olha, do então segundo faz tempo semestre. mesmo. É, Faz tempo mesmo, que delícia. Deixa eu só avisar o pessoal aqui do grupo de lembrete, para o pessoal poder vir para cá. sem problema. Aí. Vamos ver o pessoal. Meu Isso, querido vamos. irmão Bruno, tudo bem? Vamos lá. O irmão Oh, Bruno meu Deus, ainda entrou chegou. agora. Ele já participou de vários trabalhos comigo. Participou do Manifesto Poimander, do Manifesto Caibalion, do Manifesto Asclepios, que está em andamento nesse momento. É um irmão muito querido que está. Então, um fraterno abraço para ele aí. Eu até tenho que fazer meio que um meia-culpa com você, porque eu não estou conseguindo acompanhar direito o canal no Telegram, né? Porque assim, a vida fica muito agitada pra gente e acaba tendo que fazer escolhas. Eu estou com dificuldade até para ler ultimamente. Não, faz parte, a gente sabe, eu sei como é que é o trabalho. A gente tem que estar equilibrando a vida profana, dos estudos, do desenvolvimento. Verdade. Então, são muitas coisas, né? Tá tudo certo. É verdade. Tava só lembrando um pouquinho do trabalho que a gente fez junto para saudá-lo aí, esse irmão que tem sido meu companheiro aí nessas jornadas. Por Isso isso é que eu muito bom. quis falar com ele um pouquinho. Com Mas me conte, certeza. Alfredo, me fale um pouco sobre os Rasgando os Véus. Qual a intenção? Porque é o Então, o primeiro. nome do programa, na verdade, eu fiz questão de trazer você para estrear o programa, porque o nome do programa meio que foi inspirado no teu jeito de falar, essa coisa de você gostar de usar esse termo meio apocalíptico, né? De rasgar o véu, de romper as barreiras, de quebrar paradigmas. Eu meio que me inspirei, por isso que eu convidei você. Gente, para vocês que estão assistindo agora, para vocês que estão assistindo o replay, esse é meu querido amigo, meu querido Frater Pelicano. É uma pessoa extremamente sábia. Tem várias publicações dele que estão disponíveis no canal dele. Ele é o dono do canal Livros de Ocultismo. Mas eu vou deixar ele se apresentar para vocês, porque é melhor que eu ficar aqui falando. Fique à vontade, Frater. Bem, eu me apresento como Frater Pelicano para uma escolha filosófica aí que eu fiz para me posicionar nos meus projetos, né? Abri o canal Livros de Ocultismo, que na verdade é um braço de uma ideia que eu tive de compartilhar conhecimentos de uma forma mais clara, sem fantasia, no momento em que a gente tem muita informação de maneira horizontal, e isso, ao mesmo tempo que é maravilhoso, que tem aberto portas para todos nós podermos expandir a nossa consciência, ao mesmo tempo traz o risco natural, que é a outra face, né? Que
que é a horizontalidade e a limitação. Então, existe muita fantasia também, e não tenho nada contra a fantasia, mas a fantasia não é o caminho, não são os degraus. A fantasia, ela faz parte da mecanicidade do ser humano, do estado de sono. Então, quando eu abri o canal do Livro de Ocultismo, eu tinha dois objetivos. Um era fazer isso, que era levar e compartilhar conhecimento com as pessoas, uma vez que eu estou nessa jornada aí há muitos anos, batendo cabeça dentro da minha limitação, da minha pequenez. E o segundo, encontrar pessoas de alta qualidade que pudessem se tornar verdadeiros professores para mim. E graças a Deus eu tenho alcançado os dois objetivos, né? Encontrei pessoas muito elevadas espiritualmente que puderam ser exemplos para mim, né? Pessoas que com as suas limitações ainda estavam num nível muito alto, e mesmo assim sou muito grato por ter tido acesso a elas. E no dia a dia estamos compartilhando aí um pouquinho sobre consciência, né? Então todo mundo que está trabalhando para espalhar a consciência, eu considero um irmão, um guerreiro de luz que está do lado aí. Então a gente tem que se apoiar e tem que se ajudar. O objetivo Baruch é se Hashem. ajudar. Com certeza, com certeza. Você tem uma facilidade, uma capacidade extraordinária para traduzir termos para colóquios de forma mais simples, porque a gente que estuda um pouco mais, a gente que está um pouco mais mergulhado, digamos assim, né, Frater? Na questão do ocultismo, porque assim, hoje em dia a nossa tendência é que o ocultismo deixe de ser oculto. Nosso desejo é que deixe de ser oculto, já que ele se tornou oculto por causa da perseguição, por causa da proscrição que nós vivemos aí durante, sei lá, 2.500 anos mais ou menos, né? Uhum. Mas assim, a tua capacidade foi uma coisa muito, muito interessante. Na última live, aquela live que eu te falei, quando eu te convidei, né, foi uma coisa que você deixou muito claro, achei muito bonito isso, porque você coloca esses termos mais antigos, essas formas de linguagem, de uma forma mais simples para as pessoas perceberem. E quando você falou daquele termo que eu te falei que eu vou guardar para minha vida inteira e vou usar também, eu achei muito interessante porque hoje tem, sabe? A gente percebe, e assim, não falo com julgamento nenhum de forma alguma, até porque não lembro de ninguém, mas percebo muito isso no nosso mundo hoje, daquilo que você chamou de esquizotéricos, né? A gente percebe muito isso, porque você me lembrou disso agora quando você falou da questão da fantasia, né? Como você colocou muito bem colocado, que a fantasia ela é o nosso mundo de sonhos, é o nosso universo lúdico, né? Então, ou ela está no campo dos sonhos, ou ela está no campo do divertimento, do humor, do entretenimento. Mas muitas pessoas levam isso para um lado de seriedade que não é o correto, e isso acaba desvirtuando a verdadeira senda do conhecimento, né? Eu queria que você falasse um pouco disso para nós, porque hoje é para nós falarmos sobre autoconhecimento. Bem, quando eu brinco, né, dos esquizotéricos, esse termo, assim, não fui eu que criei, não, tá, gente? Esse termo um frater meu da loja aqui de Brasília falou, e eu já conheci algumas outras pessoas que usam, os esquizotéricos. O que acontece? A gente tem uma tendência ao proselitismo, né? Porque uma vez que a gente descobre algo bom, o que a gente quer fazer? A gente imediatamente quer passar para o próximo, para o outro. E toda vez que a gente descobre algo muito bom, a gente quer passar muito rápido para o outro. Maldito do homem que ensina o que não sabe. Isso foi um mestre do Gurdjieff que falou isso para ele, né? E o que acontece? A gente tem que ensinar sim, a gente tem que compartilhar sim. Só que quando a gente começa a assumir o papel de compartilhar esse ensinamento, a gente tem que estar com os dois pés muito firmes. Por quê? Tem uma responsabilidade, né? Total. Porque a gente fica muito suscetível às nossas sombras. Porque a partir do momento é que nem a cabeça branca e a cabeça negra, né? Da Cabala. Do Rabino Benjamin Shai, não sei como é que se pronuncia. A gente tem ali uma razão maior, um motivo maior, mas o tempo inteiro nossas sombras estão com a gente. Algumas vezes, o que acontece? A gente é muito mais gostoso você assumir a posição de professor das pessoas que não sabem nada do que você ser aluno
dos que sabem muito. Uma frase bonita que me falaram, que foi uma voadora sem pantufas, de mão fechada na orelha, que é: você prefere ser o lixo dos reis ou o rei do lixo, né? Então, o que acontece hoje é que existem muitas pessoas que, na sua boa intenção, elas compartilham informações sem ter total propriedade. E a gente tem que compartilhar até onde a gente tem propriedade. Aonde a minha limitação para, onde o meu teto chega, se eu não reconheço isso, eu vou começar a falar besteira. Então, por exemplo, hoje a gente tem milhares de pessoas pelo mundo estimulando o despertar da Kundalini. Se as pessoas soubessem o que é o verdadeiro despertar da Kundalini, as consequências dessa busca, o que isso pode gerar, que é que nem estourar um hidrante de merda e subir porque os centros não estão limpos, as pessoas jamais fariam esse pecado. As pessoas vão e disseminam o uso da Goetia. Goetia é magia salomônica. Magia salomônica é cabala prática. Cabala prática vem do povo hebreu. E aí você vê um cara estudando Goetia e detonando o rei dos judeus, que é Cristo. Aí fazendo... Entendeu? Então, quando a gente fala dos esquizotéricos, nesse sentido, Alfredo, são simplesmente pessoas e é fase. A gente, como jovens, às vezes a gente vai falar às vezes mais do que a gente devia. Então eu sempre tenho muito cuidado de falar que tudo que eu estou compartilhando é muito limitado, é dentro da minha pequenez, né? E que nós devemos ter muito... Duvidem de mim. Você viu isso lá no Quarto Caminho? O Quarto Caminho tem uma premissa, né? Que é não acreditar. Duvidar, com certeza. Exatamente. Não acredite, você entenda, procure entender. Mas essa é o princípio da sabedoria, né? Eu acho que é muito essa questão, o princípio da sabedoria. Quando você para de duvidar, você para de aprender. Não tem como você... né? Porque a dúvida é a curiosidade, né? A curiosidade é que nos traz a dúvida, que a gente busca essa questão do aprendizado. E quando você falou essa questão da Kundalini, eu acho que é muito assim, é o nosso corpo, né? E eu trabalho essa questão da cabala prática e da cabala dogmática muito na vida das pessoas. Assim, quando a gente fala de Kundalini, eu tenho muita cautela para falar de Kundalini, porque acho que até 5 anos atrás eu não falava, eu sequer falava da questão Kundalini, por uma questão muito simples. Eu tinha muito medo, eu cagava de medo mesmo, sabe? Eu cagava de medo, porque assim, realmente essa questão, se você não tem os teus chakras organizados, se você não tem os teus centros, os teus meridianos organizados, se tu solta, é igual soltar um rojão dentro de casa, tu vai queimar a casa inteira. Exato. Entendeu? É basicamente isso. Só que o nosso corpo ele é muito perfeito, e o universo é muito perfeito, e o nosso espírito tudo sabe. Então, não é que a Kundalini esteja paralisada, como muitos aí acreditam. Mas ela se libera sim, mas ela se libera em momentos específicos, com as gotas específicas da quantidade que a gente necessita naquele momento. Perfeito. Eu acho que muito dessa energia que as pessoas se perdem no contato, porque o grande extremo, eu acho que desses primeiros degraus que nós estamos começando a galgar da Era de Aquário, eles têm muito essa questão. A Era de Aquário é a Era da velocidade, mas não é da pressa, não é da rapidez, é da velocidade. O problema é que as pessoas estão acostumadas a querer tudo para ontem. Então, eu quero coisas, por exemplo, que você vai para o Tibete, você vai para a Índia, você vai... O Círculo Místico falou isso, né? Que o primeiro sintoma do esquizotérico é o imediatismo. Acho maravilhosa essa colocação aqui. Né? Então, assim, você vai para esses centros, você vai para essas casas, para esses centros de gurus, de xamanismo e tudo mais, e você quer, no final de semana, já sair de lá com a Kundalini saindo pela orelha, uma cobrinha de cada lado. Iluminado, né? Sabe, eu sempre falo para os meus alunos, principalmente quando eu dou curso de tarô, quando eu dou curso de introdução à cabala, essas coisas todas, e o pessoal sempre fala: nossa, mas quanto que é o curso de cabala avançado? Eu falo: não tenho. Eu não tenho. Eu estudo cabala há 28 anos e eu ainda não me sinto pronto para dar um curso avançado de cabala, porque eu não me sinto avançado. Eu não sou um rabino, eu sou um cabalista no sentido de estudioso, não no sentido de um sábio, de um cabali, porra. Esses tempos atrás ainda estava vendo uma live do Rabino Dudu e falando muito essa questão, né? Que hoje em dia é muito fácil. Olha só como até nas religiões e nas filosofias mais antigas, mais ancestrais nossas, até elas estão sendo acometidas por essa questão da rapidez, da pressa.
Hoje em dia você vai, por exemplo, você vai para uma escola uma escola rabínica, né? Qualquer um pode ir para a escola rabínica, não precisa ser judeu, né? Olha só. Você vai para lá, já há mais de 50 anos já que você não precisa ser judeu para participar da escola rabínica, porque tem o rabino e o cabalista. Se você entra numa escola rabínica e você não é judeu, você vai sair de lá um cabalista. Né? Se você for judeu, é fatal, você vai sair rabino, você pode não praticar, mas você vai sair de lá um rabino, que foi o caso de Jesus Cristo, no caso. Né? Jesus de Nazaré foi um rabino que optou por não ir para a sinagoga. Né? Então, assim, você vai sair de lá em 3, 4 anos, que é o período de estudo rabínico, você vai sair de lá um cabalista. Então, assim, só que antigamente não era assim. Antigamente, por exemplo, o próprio Jesus estudou 18 anos dentro das sinagogas e depois foi para as escolas de mistérios no Egito, na Turquia também, na antiga Constantinopla, para que ele pudesse sair de lá com a sabedoria que ele teve, com a iluminação que ele teve, para poder acender a chama crística, que é Kundalini nele. Sim, exatamente. E apesar dos judeus não acreditarem, não terem o Jesus de Nazaré como o Mashiach deles, né? Mas essa chama crística existe para eles, porque o Mashiach, todo mundo fala que os judeus não acreditam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque não é assim que funciona. Quando você estuda, quando você entende a Cabala, quando você lê os rabinos importantes, os verdadeiros, os reais rabinos, que ainda estão vivos e que já se foram, você percebe que o Mashiach deles não é alguém que vai vir do céu num cavalo alado. Não. É a nossa iluminação, a nossa chama crística acesa dentro de cada um. Então, o Mashiach dos judeus, ele vai se acender e vai despertar dentro de cada ser humano. Principalmente dentro de cada judeu. Por isso que eles dizem, né? Isso, a consciência da iluminação. Porque, assim, por isso que eles dizem que tem que ter, que são três ou quatro, agora eu não me lembro direito, mas são 3 ou 4 passos importantes que precisam existir para que o Mashiach venha, que é o templo reconstruído, a arca de volta ao templo, alguma coisa assim. São 4 pilares que serão os sinais de que o Mashiach estará ali, né, presentes. E assim, eu tenho usado muito essas questões, mas eu queria puxar de você um pouquinho, que é uma coisa até que é uma curiosidade minha também, irmão. Assim, quando você fala de Gurdjieff, você fala com uma paixão avassaladora. Você me fez apaixonar por Gurdjieff, porque eu sou sincero, eu não conhecia Gurdjieff até então. Até você aparecer na minha vida, eu não conhecia Gurdjieff. Foi você que me apresentou e me apaixonou por Gurdjieff. E assim, o pessoal que está assistindo a gente, que está vendo o replay, que não viu ainda, procura o Frater. Eu não tenho condições de ensinar Gurdjieff para ninguém, mas o Frater é foda em Quarto Caminho. E assim, estudem, porque ele é fantástico, é fodástico. Agora eu queria que você fizesse para nós, Frater, um parâmetro, já que nós estamos falando de tudo isso voltado para o campo do autoconhecimento, e todos os manifestos que você costuma dar, eles são voltados para isso. Afinal de contas, a nossa senda é a senda do conhecimento, né? Sim. Entre Gurdjieff, Poimandres, o Kybalion e qual é o que você falou que você está dando agora? O Asclepius. O Asclepius. Faz um parâmetro para nós, por favor. Bem, o senhor Gurdjieff, né, que é quem trouxe esse conhecimento do quarto caminho, que na verdade não tem nada de novo, ele só sintetizou. Existe uma lenda, e eu digo lenda porque como eu nunca botei meus olhos sobre nada oficial escrito, então eu digo que é uma lenda. Mas existe uma lenda que Blavatsky dizia que um professor de danças sagradas iria trazer o novo conhecimento para os novos tempos, uma forma de se trabalhar. E o Gurdjieff, que nem eu, que nem você, que nem todas as pessoas que estão assistindo aqui, ele nasceu buscador. Só que ele nasceu buscador porque tem pessoas que têm sede de um copo, tem pessoas que têm sede de uma caixa d'água, né? E ele nasceu com uma sede. Ele nasceu com uma sede de um oceano. E aí ele dedicou sua vida a isso. E ele acabou compilando. Ele estudou Cabala. Ele teve na escola de Nancy, na França, estudou hipnose. Ai, delícia. Sonho de consumo meu. Ele teve nas escolas de mistério em vários lugares ali pelo Egito. Foi recebido numa comunidade sufi, conhecida como Sarmung. Ele estudou hermetismo, todos os textos herméticos. Então, quando ele traz o quarto caminho,
o que ele está trazendo é um sistema que vai unir o Oriente com o Ocidente dentro do tempo em que nós vivemos. Então, de todos os sistemas que eu estudei, eu sempre digo, o quarto caminho, ele não tem nada novo. Você sempre vai reconhecer nele o que você já trouxe. A Mas, de diferença qualquer forma, ele é muito contemporâneo, né, Flávio? Exatamente. Esse é o ponto. Ele é extremamente contemporâneo e prático. E muito, muito, muito prático. E ele constrói alicerces muito sólidos para você poder, se você já é um estudioso, quando você traz as práticas do quarto caminho, você começa a perceber a união de tudo. Então, ele não é a novidade, ele simplesmente é uma organização de conteúdo. E aí, dentro da visão hermética, do hermetismo, né? Porque o hermetismo, a gente pode confundir o termo hermetismo com o próprio termo ocultismo, né? Porque o hermetismo, na verdade, ele é uma filosofia que busca fazer essa conexão, né? A figura do Mercúrio, né? O número 8, que representa essa união entre os mundos, né? Essa porta que traz aqui pra gente esse conhecimento, o hermetismo é essa filosofia. Então, Hermes Trismegistus não necessariamente é uma pessoa, ele não foi personificado, assim como a gente precisa da figura do Cristo, de Krishna, que são muito parecidos, Isso, porque, perfeito. né, se você lê o Bhagavad Gita, você entende por que é necessário a personificação de Deus. No caso dos judeus, aí sempre corrige se eu estiver errado, os hebreus, a gente tem o Deus da sombra, que seria porque o Deus branco, né, o Deus maior, ele não tem como ser compreendido. Então a gente tem o Deus que é a sombra, e não é mal isso. Não é? Não, de As maneira pessoas têm que nenhuma. separar, porque as pessoas costumam pensar que esquerda é mal, negro é mal, feminino é mulher, e a gente, né, quando a E gente as fala pessoas confundem muito, porque o ocidental ele tem muito disso. O oriental não tem. Dali, a partir dos judeus para cima ali, contando hindus, enfim, todas as culturas e filosofias mais antigas, que são mais orientais, elas não existe bem, mal, bom, ruim. Existe positivo e negativo. E como o próprio princípio de polaridade fala, né, no Caibalion, os extremos se tocam. Isso significa que é o círculo ou o ciclo da vida, né? Perfeito. Então, eu comecei a me apaixonar pelo hermetismo porque dentro dos estudos, eu sempre tive a natureza de ir atrás das fontes originais, né? Então, isso é da minha natureza. Então, quando eu faço qualquer tipo de estudo, eu começo a procurar quais os documentos mais antigos que a gente tem ali. E assim foi que eu cheguei no Corpus Hermeticum, né? Que é um livro que delícia, eu amo esse livro, gente. É muito, muito bom. E ele traz os princípios que, se você estudar a história do primeiro demiurgo, segundo demiurgo, os 7 governadores, e você pega e estuda a mitologia nórdica, a mitologia Você percebe que tá hebraica, tudo ali dentro, né? tá tudo junto. Tá tudo ali. Tudo é a mesma coisa, só falando de línguas diferentes. Exatamente. E eu sempre falo isso, a gente está entrando na verdadeira era, que a gente está entrando na era dos sinônimos. Então, toda vez que a gente procurar um sistema, eu vejo muita gente discutindo sistemas, né? Fica querendo discutir, Sim. porque a Goetia funciona assim, porque na Rosa Cruz deveria ser assado, porque esse rito da maçonaria é X, porque o simbolismo disso, a magia do caos. Mania das pessoas quererem moldar as coisas ao seu modo, né? A coisa está ali há 6.000, a Rosa Cruz está aqui há 6, 7 mil anos, gente. Foi a Akhenaton quem fundou a Rosa Cruz. Como é que você pode querer mudar um negócio que está aqui e funciona, bicho? E funciona, exatamente. Então a gente pega a nossa limitação e aí a gente vai voltar e pontuar a questão dos esquizotéricos que eu brinco, né? Sim. Que é a gente tentar moldar sobre uma visão limitada um conhecimento que não pode ser limitado. Tem uma parábola que o Ouspensky, que foi aluno do Gurdjieff, ele conta no livro Conversas com o Diabo, que é um livro que são 2 contos, tá? 2 crônicas bem bacanas. E ele fala o seguinte, tem um buscador caminhando ao lado do diabo, né? E eles vão conversando como bons amigos. E aí o buscador percebe que um pedaço da grande verdade cai ali no chão e alguns humanos vão e recolhem aquele pedaço da verdade. Aí ele vira e fala assim pro diabo, né? Você não tem medo? Porque eles acabaram de pegar um pedaço da verdade, você vai perder a sua força. Aí o diabo vira para ele e fala assim, não, eles vão pegar esse pedacinho da verdade,
eles vão sistematizar esse sistema da verdade e não vão entender nada do que está escrito ali. É horrível, é horrível, é horrível, hilariamente horrível isso, gente. Ai, é terrível. Então, dentro disso, eu sempre falo, eu gosto de estudar, eu me debruço sobre todos os sistemas, mas a gente tem que tomar muito cuidado para isso não ficar muito intelectual. Eu sou uma pessoa muito intelectual, então, para mim, trazer para o mundo da prática, do emocional, que é aí, eu sempre volto nesse livro, porque esse livro é mágico, que é A Voz do Silêncio, da Blavatsky, Ah, é tudo. que na verdade é uma transcrição dos versos de ouro tibetano, Sim. né? E lá fala, o conhecimento para descer da cabeça para o coração, né? São duas vias, a via da cabeça e a via do coração. No martinismo, a gente tem, eu não sei se alguém, se tiver algum frater martinista no decorrer da nossa live, saudações, né? Então, no martinismo, a gente tem a via cardíaca, né? Que seria similar a isso. Então, o tempo inteiro a gente tem que estar sempre se perguntando: o que eu estou estudando faz de mim um ser humano melhor? No sentido de estar conectado ao Adão, à humanidade a qual eu pertenço? A prática que eu estou buscando, ela se consolida, né? A teoria que eu estudo, ela se consolida na prática do meu cotidiano? Porque não adianta nada eu me dizer um grande magista, chegar em casa e dar uma bufetada na minha esposa. Entendeu? A gente sabe que existem coisas como essa. Ou então, sim, com certeza. Me visto de mestre, e eu não tenho nada contra o amor, o sexo, mas me visto de mestre para abusar do corpo de outras pessoas, que nem a gente vê isso acontecer o tempo inteiro. Então, toda vez que a gente escolher alguém como professor, a gente tem que ver o nível de ser dessa pessoa. Sim. E no quarto caminho, voltando, eu gosto de fazer essas pontes e vai e volta, ligar pontos, né? No quarto caminho, eu me apaixonei muito pelo sistema, porque dentro dele não tem glamour. E como não tem glamour, é muito duro. E aí é o trabalho seco. Eu sempre brinco, não é para quem quer, é para quem tem estômago. Sim, entendeu? Sim. Não, ali não tem, como eu costumo dizer, assim, falando num português mais chulo, ali não tem vaselina, é com pedra de brita mesmo. Exatamente. E o símbolo do Enneagrama, ele seria uma outra forma de explicar até as 10 sefirot. Ele tem ali dentro, né? Ele é uma chave cabalística também, dentro só que transformado pela influência Sufi do Gurdjieff, que ele vai unindo tudo isso. Então a gente junta essas formas todas e a gente chega nesse tal desse hermetismo ou ocultismo, que é um termo que tem todos esses braços, né? Porque o ocultismo é a filosofia maior. O que seria o ocultismo? O ocultismo é a busca do invisível através do visível. Então, quando eles não conheciam o fenômeno do magnetismo de pedras, né, que pra gente é ridículo, o ímã, aquilo ali, né, aquilo ali tinha uma magia e tinha uma explicação etérica por causa disso, né? Então, quando você pensa em todas essas questões, o átomo, macrocosmo, microcosmo, quando vem esse conceito, eles não tinham nem noção da similaridade de forma, né, entre o sistema solar e um átomo, né? Então, a gente vai percebendo e na última live sobre alquimia isso ficou muito claro, que existe esse conhecimento que muitas pessoas hoje chamam de inconsciente coletivo, outros vão tratar como os conhecimentos acásticos. No hermetismo se chama esse processo de gnosis, não tem a ver com a gnose do Samael. Não, exatamente. Que é um conhecimento que vem do alto, um conhecimento que está ligado a essa filosofia perene, que está em todos os lugares. Então não importa o nível de ciência, o ocultista, ele bota embaixo das suas asas o ateu e o fervor religioso. O maluco, né? O fanático religioso. Os dois estão ali, porque nos dois extremos, ele está no centro. Enquanto você tem um fanático religioso que está negando que a Terra é assim, que a Terra é plana, ou então que acredita, né? Vai soltar bomba nos irmãos por causa de Deus, né? A gente tem de tudo. Temos do outro lado o ateu, que está negando
a possibilidade do ser humano se conectar a um conhecimento maior. Então, o ocultista, ele vive entre esses dois planos. A John Fortune, ela fala, né, que o ocultismo é como se fosse o limite entre o mar e a praia. Não é Isso. uma linha fixa. Ela vai e volta o Não. tempo todo. Isso, exatamente. Ela tem esse movimento constante, né? Eu costumo dizer, eu até ia falar, estava pensando na Dion agora, parece que foi sinergético. Porque assim, para mim, né, dos últimos 2 séculos, no caso, que a gente viveu, Dion, Blavatsky e, no caso, apesar dela não ser especificamente uma ocultista, ela vai ser uma psiquiatra, mas a nossa querida brasileira Anísia da Silveira, elas são as 3, acho que os maiores expoentes do autoconhecimento enquanto mulheres, né? As 3 mulheres mais importantes do autoconhecimento dos últimos 2 séculos são essas 3, a Dion, a Madame Blavatsky e a Anísia da Silveira, que foi uma brasileira, né? Que ninguém lembra disso, mas foi uma grande brasileira que modificou, que foi a responsável pelo fim do eletrochoque nos manicômios, etc. e tal, porque ela fazia com que os doentes mentais buscassem dentro de si a resposta para aquilo. Ela foi um grande marco dessa psicologia, dessa psiquiatria que a gente tem hoje, né? E as pessoas hoje elas se perdem muito, porque uma coisa que eu observo muito nisso hoje é que as pessoas elas têm uma necessidade de curar seus traumas de infância de ontem para hoje. Elas passaram dos 4 aos 7 anos ouvindo 100 mil nãos que geraram um monte de sabotadores e crenças limitantes neles, e elas querem resolver isso numa sessão de psicoterapia, numa sessão de psiquiatria, ou numa sessão de terapia quântica, que no meu caso, numa sessão de cabala, numa sessão de tarot terapêutico, como eu faço. Elas querem resolver tudo isso num único momento. E isso não acontece, porque o autoconhecimento, elas não querem olhar para dentro, elas querem resolver, mas sem olhar para dentro. É porque aí, eu acho que o João até, ele falou sobre isso, que é a fase do nigredo, né? Que muitas pessoas vão morrer sem entrar na fase do nigredo. Lá no quarto caminho a gente fala, muitas pessoas vão morrer sem chegar na porta do quarto caminho, sem bater a porta do templo. Na nuvem sobre o santuário, né? A gente fala sobre a terceira fase do desenvolvimento. Enfim, essa próxima etapa do desenvolvimento, ela não é necessária para o ser humano nascer, reproduzir-se e morrer. E, inclusive, ele pode criar riquezas materiais, ele pode até escrever contos, livros, ele pode pintar quadros, ele pode ser um contador. Muitas pessoas, a gente pode passar pela existência sem buscar a terceira fase do desenvolvimento do nosso corpo. Que a primeira fase é o desenvolvimento material que vai receber essa primeira consciência limitada, que são os eus menores. E se você olhar todos os sistemas, de alguma maneira, eles vão chegar e vão caminhar para o mesmo local. Então, quando eu fico brincando que a gente tem que ir atrás da era dos sinônimos, toda vez que alguém começar a discutir sistema, se afaste daquilo. Sim. Busque o que tem em comum entre o que eu falo e o que você fala, que ali vai residir um pedacinho, um relance da verdade. Enquanto a gente estiver discutindo quem sabe mais conteúdo, teoria, aí você perdeu. É o caminho, porque a gente tem que, se não houver o superesforço, a mecanicidade do ser humano tende a poluir, não importa o que ela encoste. Então, por exemplo, a gente chega numa inquisição baseada no cristianismo, que, pelo amor de Deus, não faz sentido, né? A gente tem isso acontecendo também com a cabala, inclusive, a gente tem isso acontecendo porque tem pessoas que pegam a cabala, às vezes, e não tratam com o respeito que você trata, meu frater. E sabe? Então as pessoas pegam aquela figurinha da Sefiró lá, das 10 Sefirós, é uma figura até recente, né, dentro da história da cabala. Sim, não tem nem 400 anos. Pois é, super. Aquele formato não é o formato original dela. E os grandes cabalistas não expõem o formato original porque ele é impossível de ser entendido. Exato. Eu esqueci o nome do rabino que montou agora. Qualquer dia eu vou lembrar, vou te chamar de novo para a gente conversar sobre isso. Porque foi um rabino que montou esse formato no final de 1680, se não me engano. Aham. Essa imagem, ela ficou muito famosa.
Você vê, ela Sim. aparece hoje em tudo que é lugar. É que nem as pessoas que pegam, por exemplo, o Baphomet do Eliphas Levi Ah, e associam isso à demonologia, satanismo. Porque o ser humano ele é viciado nas emoções negativas e na fantasia. Então, quando você junta as duas coisas num lugar só, você tem aí vários jovens querendo brincar, jovens de 80 anos às vezes, tá? Mas você tem sim, várias almas muito jovens que estão querendo brincar com magia negra, querendo estudar a cabala, a clifote, né? A cabala da esquerda, pensando que isso vai trazer algum tipo de satisfação para eles, que isso vai trazer algum tipo de poder para eles, e na verdade eles só estão se aprisionando, né? Porque no longo prazo isso vira uma prisão. Então, é, quando a gente tem que entender que o movimento, o grande fogo capaz de fazer qualquer tipo de transformação na senda, independente de onde a gente está, é o esforço, né? E esse sim. esforço é o esforço da devoção, porque a gente não tem força, por isso que a gente tem que fazer a nossa devoção a Deus. E aí Deus aqui, eu não estou falando do senhor de cajado, julgador, Não, eu costumo dizer que até os ateus têm fé. Você não precisa acreditar em Deus para ter uma devoção. Nem que você exato, devote alguma coisa ao teu próprio espírito, nem que seja, que você entenda que existe uma energia que é superior, que está além. O cosmo que seja, a energia, o movimento da galáxia, seja lá o que sim. for. Uma coisa que eu tenho observado muito, você falou perfeitamente, parece que eu fiz uma linha na minha vida quando você falou a respeito do pegar o meu conhecimento e o teu e encontrar a congruência e achar ali dentro a pecinha do quebra-cabeça, né? Porque assim, o saber é um só, ele é único, mas ele é universal e cada um tem um jeito de ler, Uhum. né? Então assim, você me lembrou de uma coisa muito interessante. Eu estudei Cabala para quase a minha vida inteira, porque eu comecei a estudar Cabala com 12 anos de idade, apesar de não ser judeu, não ter... Eu sou de... Meu sobrenome é judeu, mas Uhum. isso por uma questão de antepassados lá na época das trevas, quando os judeus eram obrigados a se Uhum. converter, né? Eu tenho a minha família inteira, todos os meus sobrenomes da minha família inteira, de agora e do passado, são de origem judaica. Talvez por isso que eu tenha acabado me enfronhando na Cabala. Descobri isso tem 6 meses só. E eu comecei a estudar Cabala com 12 anos, mas fazer sentido na minha vida, ela começou a fazer tem 8 anos. Começar a aplicar na vida dos outros, eu comecei a aplicar tem 5 anos. Por uma questão muito simples, exatamente o que você falou. Até então eu estudava Cabala somente para mim. Perfeito. Era para meu autoconhecimento, era para mim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a encontrar essas linhas de raciocínio que me fizeram encontrar parâmetros que me fizessem ter o entendimento que eu precisava para poder colocar na vida dos outros. E aí onde vieram várias culturas, várias filosofias, e aí foi onde eu saí um pouco da cabala judaica, um pouco para a cabala hermética, que na verdade é uma coisa só que a cabala hermética ela é anterior à cabala judaica, né? Ela é a base da cabala judaica, na verdade. Abraão aprendeu a cabala hermética, não a judaica. Foi ele que construiu e que modificou e que depois Moisés veio a dar esse formato Tem que os até judeus têm. Né? uma formação do nome de Abraão, que seria Abram, que seria o pai Ram, que ainda teria... Eu já li sobre isso, eu não sei até onde isso tem uma... Isso seria fidedigno, mas que seria esse pai Ram, esse Abram, né? Ab, de pai... É Avram Avino. Em hebraico a gente fala Avram Avino. Que é Avram é o nome mesmo, né? Mas Avino em hebraico é tudo aquilo que a gente só fala Avino para aqueles que são os patriarcas, os ancestrais, os antepassados. Né? Entendi. Por exemplo, meu pai carnal eu chamo de Abba, ou só de Bá. Mas os ancestrais, os meus tataravós, aqueles que são responsáveis pelo sustentáculo da minha família, esses são avinos. Né? Por isso que a gente fala Avram Avino. E aí teria essas conexões, está tudo ligado. A verdade é essa, o conhecimento é um só, a prática é um só, é uma só. Aliás, o conhecimento é um só e a prática são várias com um só objetivo. Isso, né? Isso. Você falou perfeito, porque assim, era exatamente onde eu queria chegar. Porque assim, ó, hoje eu consigo ter uma noção de que assim, eu começo a estudar uma coisa e assim, a maioria das pessoas hoje em dia, ela pega uma linha, ela não tem uma linha específica de raciocínio. Por exemplo, eu sou cabalista, então eu tenho que me basear, se eu acredito na cabala, eu tenho que basear tudo aquilo que eu aprendo
se tem sentido dentro daquilo que eu sei mais, dentro daquilo que eu tenho mais conhecimento, né? Então, tudo aquilo que eu percebo que tem alguma coisa de alguma verossimilhança com a Cabala, então eu sigo em frente. Se não, eu vou mais por curiosidade para ver até onde eu consigo ir. E as pessoas hoje em dia elas se perdem muito nisso, porque elas querem pulverizar demais. Nada contra a questão da multipotencialidade, que eu acho que a gente tem que saber de tudo um pouco mesmo. Mas assim, o de tudo um pouco, ele não pode te fazer ficar perdido, te fazer ficar confuso. Eu acho que é um grande problema que a gente tem. Sabe uma forma que eu uso para, uma metáfora, Alfredo, que eu uso para explicar um pouquinho sobre isso? Eu acho que vai caber bem aqui, que é o seguinte. Deus é essa força. Ananda, já te respondo isso, Ananda. Deixa só o Frater falar que eu já te respondo a questão dos 125 Ananda, degraus. Querida Ananda. Oi, Ananda, tudo bem? Respondi sua mensagem, minha amiga. Tudo bem com você? Mas vamos voltar aqui só para não perder o fio do raciocínio. Sobre essa metáfora. Deus, essa energia cósmica maior, que é o ser, que é o todo, ele é a música, né? A música. Vamos trazer para o nosso tempo aqui. Isso, o som. Vamos lá. Adoro falar dessa forma. Né? E aí a música, você tem diversos estilos de música, né? Você tem pagode, você tem samba, você tem rock, você tem sertanejo, você tem música clássica, você tem música oriental. Então, além dos estilos de música, a gente ainda tem os diversos tipos de instrumentos, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem muito talento musical, ela normalmente é versada primeiro no instrumento e depois ela vai pegando os outros, né? Então, quando a gente pensar assim, que as religiões e sistemas são os estilos de música, porque se você gosta de thrash metal, vai ter uma nota dó lá. Se você gosta do pagodinho, vai ter uma nota dó lá. Não tem como escapar. A diferença é como você vai organizar para você lidar com a música. E aí, quando você quer sair do papel só de ouvinte para passar a ser músico, você vai ter que dominar um instrumento. E aí o sistema, a escolha desse sistema, ela é simplesmente uma forma de escolher um instrumento para você praticar qualquer tipo de música. Afinal de contas, eu poderia muito bem tocar um pagode com uma guitarra ou um thrash metal com a minha guitarra. A diferença é como eu vou tocar. Então, a partir do momento que eu escolho o sistema para me aprimorar, né, eu vou escolher um sistema para me aprimorar como a minha consciência, expandir o meu ser, o meu eu estou escolhendo um estilo de música. Quando eu começo a praticar algum sistema e posso trazer elementos de outras práticas, eu começo a aprender a tocar um instrumento musical para poder virar músico. Quando eu chegar no ponto de dominar, né, as bases, os princípios, as primeiras harmonias, as escalas, né, quando eu começo a dominar a orientação, a teoria musical, a prática musical, eu começo a improvisar. Então, por isso que você vai ver hoje lá no guitarrista da banda Eva, quando ele era adolescente, ele tocava rock and roll. E você quebra tudo isso e você pode tocar a música. E aí você pode falar do verdadeiro som silencioso da música das esferas, que o Pitágoras nos falava. Isso. Agora eu quero saber o que seria o 125 degraus da Cabala. Cara, eu nunca tinha... É sério, cara. Assim, eu já ouvi muito conceito sobre o som, né? Porque afinal de contas Deus é o som. A Cabala mesmo fala que Deus é o som, né? Afinal de contas ele é o verbo, né? E o verbo se fez carne, né? E o verbo se fez, né? Por isso que eu sempre falo que o maior arquétipo do universo é eu sou, porque aquelas 4 letras hebraicas significam exatamente isso. Eu sou, entendeu? Agora falando sobre os 125 degraus da Cabala, assim, eu vou falar a teoria mais simples, mais fácil de se entender. Como tudo na Cabala é matemática. Se você somar 1 mais 2 mais 5 é 8. O 8 é o símbolo da eternidade, mas também é o símbolo da magnanimidade e do sacerdócio, do eco de Deus, do eco do verbo, né? Que nós somos o eco do verbo. O verbo aconteceu há trilhões de anos atrás e nós somos o eco dele, né? Então, assim, quando você tem esse entendimento, você percebe. Existem os 125 degraus especificamente? Até existe, como existem as 600 mitzvot do judaísmo, etc. e tal. Mas, assim,
para ter uma base sincrética, se você for sintetizar e resumir, o contexto dos 125 degraus é uma frase só. Você vai estudar a Cabala, você vai estudar a você mesmo, você vai estudar ao universo, a tua vida inteira, e não será suficiente, porque o estudo é eterno. O aprendizado é eterno, é constante e o tempo inteiro, o tempo todo, constantemente, durante a tua vida inteira, a tua existência inteira e todas as gerações que você tiver a oportunidade de voltar para cá, você vai ter essa oportunidade de viver, aprender, experimentar, experienciar e ensinar enquanto aprende, porque a gente aprende muito mais quando a gente está ensinando do que quando a gente está simplesmente escrevendo ou lendo e etc e tal. Né? Quando a gente ensina, quando a gente tem a oportunidade de transferir conhecimento, de compartilhar, que é uma coisa que uma grande amiga minha espiritual sempre me ensinou e eu aprendi com muita propriedade. Quem divide subtrai, quem reparte multiplica. Né? Então, quando você reparte, inclusive ela me ensinou isso, explicando a questão da parábola da multiplicação dos pães e peixes. Né? Jesus não dividiu os pães e os peixes, ele repartiu. E porque ele repartiu, todo mundo que tinha comida escondida resolveu repartir também, por isso que sobrou tanta comida no final. Não foi, o milagre não foi que ele fez 3 peixes alimentar 5.000 pessoas. Né? O milagre foi que ele abriu os corações das pessoas para partilha, para compartilhar. E os 125 degraus, eles são basicamente isso. É você praticar a Cabala. Não é simplesmente você sentar, ler, aprender, dar aula, fazer palestra, etc e tal, e tá tudo bem. Não, os 125 degraus, eles são o aprendizado de uma vida inteira e além. Por isso o 8, por isso a soma dá 8. Né? Porque o 8 representa exatamente isso. Inclusive, a numerologia de Abraão é exatamente isso. Tanto Abraão como Avram, né? A numerologia dele dá 8. Né? O número de expressão dele é 8, que é o número da pessoa que conduz, que inicia grandes coisas, né? Como foi o caso de Abraão, que foi o pai dos hebreus, o pai do judaísmo. Né? Eu queria citar um negócio que a menina, eu não me lembro agora quem foi que colocou, porque eu não vou conseguir achar agora, mas ela estava falando sobre Lilith. Eu estou para montar... foi o círculo místico. Isso mesmo. E eu estou para montar uma... A princípio eu quero fazer um bate-papo, mas assim, eu quero fazer um bate-papo online, provavelmente vai ser no YouTube, né? E a gente vai fazer uma brincadeira bem gostosa para falar sobre as diferenças entre Lilith e Eva. Principalmente para as pessoas poderem entender o que é o Adão primordial, o Adão Cádmo e o Adão que a gente conhece, que foi lá o pai de Caim e Abel, né? São 3 Adãos diferentes, totalmente diferentes, mas eles precisam ser explicados à luz da Cabala para as pessoas poderem entender um pouco mais. E até o nome de disso. Eva, né? Se você explicar utilizando os caracteres hebraicos, você consegue ter uma outra visão para entender que ali não se trata de uma mulher, mas se trata da vida, enfim, né? Sim. Temos aí vários rasgando véus. Aí você pega os princípios universais, você pega princípio de gênero, você pega princípio de polaridade, você pega um monte de coisa ali que é o que dá realmente. Quer ver uma coisa bem interessante, gente? Para falar assim, ó, vocês querem se degladiar com o ego mais profundo que a gente tenta tanto esconder, até da gente mesmo, assiste a série Lúcifer, da Netflix. Cara, o Lúcifer da série é o nosso demônio interno, é a nossa daimonia mesmo, literalmente. O nosso ego grego é o próprio Lúcifer. É aquela coisa que a gente quer se fazer de humildezinho. Eu sou, pobrezinho. Mas lá no fundo a gente não passa de um bicho vaidoso que quer ser mais do que Deus, que quer julgar todo mundo, etc e tal. Né? E isso até foi uma questão que me colocaram essa semana. Frater, me ajuda a ficar atento que nós temos 11 minutos só. Tá. Para a gente não perder o fio da meada. Me falaram essa semana, me questionaram a respeito do julgamento, que é uma coisa que eu massifico muito. Principalmente por questão da Cabala, mas porque é uma necessidade muito grande. A pessoa, para ela poder alcançar um nível de autoconhecimento em que ela consiga olhar para dentro sem querer se matar, ou sem querer matar as pessoas à sua volta, é necessário eliminar o julgamento. Mas como que eu elimino o julgamento? Muda. Você entenda que livre-arbítrio não é julgar as pessoas nem a você mesmo.
Arbitrar, ao contrário do que a Igreja Católica ensinou por 2000 anos, arbitrar não é julgar, arbitrar é escolher. Nós temos direito de escolher, isso é livre-arbítrio, que é uma coisa que anjo não tem, que é uma coisa que o próprio Deus não tem, ele só pode nos amar. Anjo, aí é uma questão também que eu quero fazer qualquer dia eu quero fazer um encontro, eu vou te convidar para a gente fazer uma troca que eu acho bem legal, para a gente falar sobre os anjos cabalísticos também, que as pessoas não entendem muito bem o que é. Mas assim, então quando a gente entende, por exemplo, o tarô tem 3 cartas que falam sobre justiça. Ele tem o julgamento, a justiça e a temperança. Só que é uma coisa que nem poucas pessoas entendem. Eu adoro os 4 compromissos toltecas. É bem isso mesmo, Ananda. Perfeito. Maravilha. A carta do julgamento é o lado negativo, é o lado humano, é o lado ego, é o lado da harmonia. A temperança é o equilíbrio e a justiça é o divino. Por que a justiça é o divino? Porque a justiça ela é imparcial e por ser imparcial ela é piedosa. Então você não pode olhar para a justiça como a questão do julgamento. Não, o juiz ele não julga. O juiz ele lê o fruto da semente que a gente plantou e nos dá a seara para nós colhermos. Não tem alternativa. É colheita e plantio, não tem alternativa. Isso é justiça. Julgamento é eu me achar melhor ou pior que você ou qualquer outra pessoa. É eu me achar vítima, eu me achar qualquer coisa do gênero, entendeu? Isso é julgamento. E a temperança, então, é o equilíbrio. É você estar acima desse julgamento. É você ser literalmente imparcial junto a isso. E você poder ser comedido para isso. Isso é que é o mais importante. Deixa eu salvar meu celular que está quase morrendo a bateria. Aí. É muito interessante isso, porque quando a gente vai pegando esses preceitos, né, todo o sistema que a gente vai estudar, a gente tem que estudar ele nos seus diferentes níveis, né? A gente pode analisá-lo pela sua cosmogonia, né, que é a explicação da existência do universo, e depois a gente vai aplicar no nosso desenvolvimento interno, pessoal, né? Aqui na nossa limitação, nesse plano, né? Então, quando a gente pensa em julgamento, né, livre-arbítrio, a liberdade é a própria manifestação. Eu acho que o Eliphas Levi, que fala no livro sobre Origens da Cabala, que é um livro, pessoas gostam, pessoas não gostam, mas é um livro que tem muita coisa legal lá, que ele fala sobre isso, que a liberdade é a própria manifestação da materialidade de Deus. Eu até risquei um desenho aqui, isso mesmo, que ele explica de uma forma um pouco simbólica o que seria o raio da criação, né? E isso aqui, eu tentei fazer um desenho que não fosse atrelado a nenhum sistema. Mas que pudesse... Você sabe que eu sempre tenho essa preocupação, né, Fred? Falar uma língua que... A imparcialidade é um benefício seu. Então a gente pensa que o todo, né, no princípio, né, quando o Deus, o conceito maior, seria esse primeiro círculo aqui. E aí, depois da primeira respiração, que a gente pode pensar, ligar o Big Bang, aqui na parte mais material, física, né? A gente vai descendo, vai descendo, vai descendo. E a gente está muito distante dessa fonte criadora. Sim. O nosso trabalho é retornar. Então, para a gente poder, para a materialidade existir, é necessário que haja liberdade. E você me fez lembrar, inclusive, dos 7 corpos espirituais que nos compõem, né? Isso aí, esse teu desenho me fez lembrar muito bem disso. Também por causa da ideia do macrocosmo e microcosmo. Isso. Então, quando a gente pega todos esses conceitos aí, né, que a gente vai vendo da manifestação do universo, da explicação do universo, a gente entende que tudo isso também está 7 corpos, Ananda. Depois a gente fala sobre as dimensões. Na nossa batalha interior, né? Na nossa batalha interna do desenvolvimento e da expansão da consciência. Porque a gente está preso, e o julgamento é a maior prisão de todas, porque o julgamento é o medo do diferente. Isso. A gente gosta muito de repetir, somos um, né? Os esquizotéricos já se apropriaram disso também, tá tudo bem. Também. E somos um. Só que qual a regra de ouro de Kant? O principal mandamento cristão, a principal regra de todas as religiões é amar o próximo como a ti mesmo, porque se o outro está estuprando alguém,
uma parcela da tua consciência que está ligada à consciência coletiva está estuprando alguém. Se você está roubando alguém, um pedaço da sua consciência está roubando alguém. Então a gente é responsável por tudo. As pessoas que ficam falando assim, temos que extinguir, o ser humano é o câncer da Terra. Nossa, esse é o... Pessoas ignorantes, pessoas que estão limitadas, né? E elas estão cegas, elas fazem troça do conhecimento maior. Porque as pessoas não têm noção do porquê que nós somos conscientes, enquanto todos os outros entes que habitam a Terra, apesar de ter sua forma de consciência, mas não tem a mesma consciência do que nós, por uma questão muito simples. Nós somos o eco. Sim. Né? Posso contar uma metáfora? Você sabe que eu adoro metáforas, né? Fique à vontade, adoro metáfora também. Essa metáfora ela fala sobre por que não vamos conseguir despertar todos ao mesmo tempo, simultaneamente, aqui nesse plano, por enquanto, no tempo em que nós nos encontramos, né? Como tudo no mundo, o conhecimento ele tem matéria. Ele pode não ser uma matéria que é medida pelos nossos sentidos materiais e pelos nossos aparelhos. Mas ele tem massa. Mas ele tem massa. Tudo, né, é composto de uma energia sutil. O próprio pensamento, quando a emanação vai para lá. Então, existe hoje um pote de ouro. Agora, se existe um pote de ouro que tem apenas 100 moedas de ouro, né, e existem 1000 homens que querem dividir igualmente aquele ouro, o que acontece é que cada um vai ter 0,1. E, infelizmente, nenhum desses homens, desses 1000 homens, vai ser rico. Todos esses homens vão ser pobres. O que acontece é que alguns homens, e por isso a gente tem que amar muitos irmãos que estão no nível de consciência mais rústico, que ainda está ligado mais ao senso. É a compaixão, né? Exato. Porque eles estão abrindo mão das suas moedas para que alguns sejam ricos. E o que a nossa era está fazendo? Qual é a revolução que você, somos soldadinhos aqui, a serviço dessas fraternidades maiores, dessas energias maiores? Qual é? A gente está botando mais moedas de ouro no pote, para poder termos mais pessoas ricas. Então... E também acho que uma grande responsabilidade nossa é poder mostrar também para essas pessoas que elas não precisam abrir mão das moedas delas para que outros sejam ricos. Porque a grande questão, eu acho que a grande bomba que a gente precisa mostrar para todo mundo é justamente a questão de que há mais do que suficiente para todo mundo. Então, eu não preciso mais abrir mão, como a gente aprendeu durante milênios, que eu precisaria abrir mão para você ter, não. Hoje em dia, a gente já começa a entender, e talvez seja nossa responsabilidade, mostrar que não é necessário mais um abrir mão para que o outro tenha, mas que todos nós podemos ter abundância suficiente para todos. É só a gente saber medir e entender isso, né? Sim. E por isso que a gente vai trabalhando, porque hoje, disponível para a humanidade, a gente tem um nível de consciência disponível para a humanidade. E a gente está trabalhando para aumentar, expandir essa consciência. Só que a gente tem que fazer isso como grupo. A gente trabalha individualmente para desenvolver o grupo. Exatamente para todos podermos sermos ricos. Só que ainda não é possível. A gente ainda está num estágio muito rústico da existência. Nesse raio da criação aqui, pensem que cada um dele, do primeiro ao último, são trilhões, né? Trilhões de anos e quilômetros. O povo está pedindo para a gente voltar depois que cair. Você topa, Frater? Eu estou à vontade aqui, se o pessoal tiver paciência. Eu também estou contente de ganhar mais. Se o pessoal voltar depois, a gente volta também. A gente volta também. Então, a distância que a gente está dessa fonte primordial, desse saber universal, é tão grande, tão grande, tão grande, que nós estamos literalmente na fronteira do universo. Né? No final, a gente está fazendo o caminho de retorno. Porque se Deus, na respiração dele, está expandindo, agora está na inspiração, temos que retornar. E o nosso papel como espécie, todo o planeta Terra, toda a vida, toda a criação do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, até chegar no homem, é simplesmente para a gente continuar o processo da respiração, da inspiração divina, que é o retorno à consciência. Por isso que a gente fala de retornar ao Adam Kadmon, ao Adão maior, a esse retorno a Deus. Onde o gênero deixa de ter importância, né? E a polaridade também. É bem isso mesmo. É correto.
Isso É mesmo. correto mesmo. É uma coisa que, quando você falou, aquela live que eu falei para você que eu assisti, foi muito interessante, porque assim, eu estava olhando, e 2 dias antes eu tinha falado exatamente sobre a questão da sístole e da diástole do universo. Frater, vamos fechar e vamos abrir de novo? Vamos sim. Aí Estamos eu com vou 20 fechar aqui. segundos agora, então vamos fechar e vamos abrir de novo. Perfeito. Até já, gente.